Livro Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo. Autora Joyce Meyer. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 10. Levante-se interiormente. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Certa vez ouvi a história de um garotinho que estava na igreja com a sua mãe e que ficava se levantando sempre na hora errada. Sua mãe lhe dizia repetidamente para se sentar, até que por fim ficou muito aborrecida com ele e lhe disse enfaticamente: "Sente-se agora, ou você vai ter problemas quando chegarmos em casa." O garotinho olhou para ela e disse: "Vou me sentar, mas por dentro ainda estou de pé." Tenho a impressão de que na vida sempre há alguém tentando fazer com que nos sentemos. Eles nos dizem para ficarmos quietos, para não sermos ouvidos ou notados. Eles querem simplesmente que sigamos o roteiro escrito por outra pessoa e que nos esqueçamos do que intimamente queremos. Ao longo dos anos, muitas pessoas tentaram me impedir de cumprir o chamado que estava sobre a minha vida. Houve aqueles que não entendiam o que eu estava fazendo e as minhas razões para fazê-lo. Então eles me julgaram injustamente. Algumas vezes a crítica e o julgamento dessas pessoas fizeram com que eu quisesse me sentar e esquecer a visão que Deus tinha me dado. Houve outros que ficaram constrangidos por ter uma mulher pregadora como amiga ou parente. Eles queriam que eu me sentasse para que a reputação deles não fosse afetada negativamente. Muitos me rejeitaram, e a dor da rejeição fez com que me sentisse tentada a sentar e a acompanhar o grupo silenciosamente. Mas eu tinha um grande Deus de pé dentro de mim, e sentar não era uma opção para mim. Ele fez com que eu me levantasse interiormente e fosse determinada em seguir adiante, independentemente do que os outros pensassem, dissessem ou fizessem. Nem sempre foi fácil, mas aprendi com a minha experiência que ficar frustrado e não se sentir realizado por estar fora da vontade de Deus é mais difícil do que avançar em meio a toda a oposição. Ficar de pé interiormente não significa se rebelar contra os que não nos entendem ou ser agressivo contra eles. Significa ter uma confiança interior silenciosa que nos leva até a linha de chegada. É saber dentro de nós que, apesar do que está acontecendo do lado de fora, tudo vai ficar bem porque Deus está em cena. E quando Ele está presente, nada é impossível. Para termos êxito em sermos nós mesmos, precisamos ser fiéis a Deus o tempo todo, até o fim. Nunca podemos desistir. Creio que provavelmente existem poucas pessoas que foram plenamente bem-sucedidas em ser tudo o que podem ser. A oposição é grande demais. É fácil ser derrotado. Entretanto, aqueles que estão determinados em permanecer de pé interiormente, não importa o que aconteça, finalmente cruzarão a linha de chegada. Eles poderão dizer com Jesus: Pai, glorifica-me agora, porque completei a obra que tu me deste para fazer. João 17, 4 e 5. Duas coisas que interrompem a fé. Mas Cristo, o Messias, foi fiel sobre a sua casa, a casa de seu próprio Pai, como Filho e Senhor dela. E nós é que somos, agora membros desta casa, se nos agarrarmos com firmeza alegre e exultante à nossa confiança e ao nosso senso de triunfo, até o fim da nossa esperança, em Cristo. Hebreus 3, 6. Enfatizei a palavra se nesta passagem porque muitas vezes não gostamos de prestar atenção ao se e aos mas da Bíblia. Em versículos como este,
Vemos o que Deus fará se fizermos o que nos cabe. Você e eu temos o tremendo privilégio de ser membros da casa do Pai, se permanecermos firmes até o fim. Ir ao altar e fazer uma oração entregando sua vida a Cristo é só o começo da nossa caminhada com Ele. Precisamos seguir em frente e permanecer na fé. Precisamos continuar crendo nele. Confiança e fé são praticamente sinônimos. Algumas vezes elas podem ser intercambiadas, sem que se perca o sentido do que está sendo dito. Eu poderia dar uma definição sofisticada de fé, mas basta dizer que fé é confiança em Deus. Em termos simples, fé é saber que, se Deus disse que fará alguma coisa, Ele o fará, ainda que pareça que não. Ele está agindo neste momento e as coisas virão a termo no tempo dele, se permanecermos confiantes nele. As únicas duas coisas que podem interromper a fé são a manifestação do que se crê ou a manifestação da dúvida e da incredulidade. A partir do momento que vemos a concretização daquilo no qual temos crido, não precisamos mais da fé. Portanto, ela cessa nesse caso. Da mesma forma, a manifestação da dúvida e da incredulidade, isto é, receber as mentiras de Satanás e crer nelas, interrompe a fé, de modo que ela deixa de existir. É por isso que a nossa fé precisa continuar, mesmo quando parece que tudo e todos estão contra nós. Em Cristo, podemos permanecer de pé, firmes interiormente, porque sabemos que a nossa verdadeira vida está em nós, não nas pessoas ou nas circunstâncias que nos cercam. Confie em Deus e não na carne. Porque nós, cristãos, somos a circuncisão, que adoramos a Deus em espírito e pelo Espírito de Deus, e exultamos e nos gloriamos em Jesus Cristo e nos orgulhamos dele. E não colocamos a nossa confiança ou dependência no que somos, na carne, nos privilégios externos, nas vantagens físicas e nas aparências externas. Filipenses 3:3. Confiança em Deus é algo totalmente diferente de autoconfiança. Como mencionei, nós crentes não devemos pôr a nossa confiança na carne. No meu ministério, trabalho para destruir a autoconfiança das pessoas e levá-las a um ponto em que a confiança delas esteja em Cristo e somente nele. Deus se opõe à nossa atitude independente e Ele tratará conosco de forma intensa até que sejamos totalmente dependentes dele. Devemos ter um senso de triunfo interior, mas ele só pode ser encontrado em Cristo. Triunfo em Cristo. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, como troféus da vitória de Cristo, e através de nós exala e torna evidente o aroma do conhecimento de Deus por toda a parte. 2 Coríntios 2,14. Como vimos no capítulo 5, de acordo com Romanos 8,37, somos mais que vencedores em Cristo. Creio que somos mais que vencedores quando sabemos que já temos a vitória antes mesmo que o problema surja. Esse tipo de confiança é uma certeza interior, não em nós mesmos, mas no Deus que habita em nós. Meu marido Dave não é um homem que tem medo das circunstâncias. Elas não o assustam nem fazem com que ele mude de posição. Ele tem uma confiança silenciosa de que, não importa o que aconteça, Deus cuidará disso se mantivermos a nossa confiança nele. Dave definitivamente tem esse senso de triunfo interior, uma atitude mais que vencedora. Ele é definitivamente um homem que permanece de pé em seu interior, independentemente do que se levante contra ele do lado de fora. Ao longo dos anos, eu o observei em muitas situações diferentes e ele tratou de todas elas da mesma maneira.
Ele lança os seus cuidados sobre Deus e continua confiando e crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Quando Dave tenta fazer algo e não dá certo, quando alguém o rejeita, quando alguém julga ou critica o nosso ministério, quando estamos passando por dificuldades financeiras, ou mesmo quando ele e eu estamos com dificuldades no nosso relacionamento, ele sempre mantém aquela confiança silenciosa de que no fim tudo sairá bem. Recentemente, falei com uma amiga que passou muito tempo da sua vida se preocupando com seus 2 filhos. Um se casou há alguns anos e tem uma vida ótima, e a outra está se preparando para se casar em breve com um homem maravilhoso. Chamei a atenção dela para a quantidade de tempo que perdemos nos preocupando com os nossos filhos e como isso é realmente um desperdício de energia. Comentei sobre como as coisas geralmente acabam se ajeitando no final e como a nossa preocupação só contribui para o problema. Ela não traz a resposta. Em outro momento da vida, passei pela mesma situação que essa mãe experimentou. Eu me preocupava com certas questões relativas a cada um dos meus filhos quando eles eram pequenos. Agora eles estão crescidos e todas as coisas com as quais eu me preocupava se resolveram. Como eu expliquei, eu me preocupava com minha filha mais velha, Laura, porque ela não gostava de estudar e tirava notas abaixo da média. Ela era uma adolescente indisciplinada no que dizia respeito aos seus pertences pessoais e finanças. Ela queria se casar jovem e ter filhos, mas eu pensava que ela não cuidava nem de si mesma, quanto mais de uma família. Quando ela se casou aos 19 anos, eu a censurava tanto que nosso relacionamento era tudo menos bom. Dave me dizia sem cessar: Joyce, Laura vai ficar bem, ela vai conseguir. Agora Laura está na casa dos 30 anos e é tão organizada que isso me ajuda a me manter organizada. Seu casamento é ótimo, ela tem 2 filhos maravilhosos e está tudo bem. Ela passou por tempos difíceis aprendendo algumas das lições que precisava aprender depois que saiu de casa. Mas aprender coisa de maneira difícil geralmente é a melhor maneira. Em geral, nunca esquecemos o que aprendemos por experiência própria. Enquanto eu estava desmoronando por dentro de preocupação, Dave estava de pé interiormente e se recusando a deixar que as circunstâncias o governassem. Eu creio que somos mais do que vencedores quando não tememos os problemas. Nenhum de nós tem uma vida tranquila, totalmente isenta de problemas. Por esta razão, se nos curvamos ao medo, sempre haverá algo a temer. Avance e descubra. Avance para o fundo e lançai as redes para pescar. Lucas 5:4. A única maneira de chegar ao nosso destino final e ter sucesso em sermos nós mesmos é de dar muitos passos de fé. Mas avançar rumo ao desconhecido, a algo que nunca fizemos antes, pode nos fazer tremer na base. Por sentirem medo, muitas pessoas nunca dão um passo de fé e assim nunca descobrem do que são capazes. Creio que muito em breve Jesus voltará para a sua igreja e não acho que ele tenha tempo para passar meses e meses convencendo cada um de nós a obedecermos quando ele quer que avancemos rumo a alguma coisa. Creio que quanto mais avançarmos rumo ao que chamamos de os últimos dias, mais Deus irá requerer passos de obediência radicais. Muitas pessoas não estão vivendo a vontade de Deus para a sua vida porque não querem correr riscos. Não quero chegar ao fim da minha vida e dizer: estou em segurança, mas estou arrependida. Há um ditado que diz: o seguro morreu de velho,
Não tenho certeza de que isso funcione com Deus. Se eu tivesse tentado não correr riscos o tempo todo, estou certa de que não estaria onde estou hoje. Eu nunca teria plantado a semente de obediência em minha vida, que geraram a colheita de que agora desfruto no meu ministério e em muitas outras áreas da minha vida. Não estou sugerindo que todos nós devamos começar a fazer uma série de tolices sem sabedoria. Mas sei que nem tudo que Deus quer que façamos faz sentido para a mente natural. Você e eu precisamos aprender a ser guiados pelo discernimento no nosso homem interior, o espírito, e não pela nossa mente carnal ou pelo que as outras pessoas nos sugerem. Quando damos um passo de fé, devemos fazer tudo o que pudermos para ter certeza de que é a voz de Deus que estamos respondendo em fé e obediência, e não simplesmente algum pensamento louco, captado por nós, que foi plantado por Satanás para tentar nos seduzir e finalmente nos destruir. Dave e eu descobrimos que a melhor política é a de um passo de cada vez. Quando temos algo em nosso coração, oramos por algum tempo e esperamos por algum tempo. Se aquilo permanecer no nosso coração, damos um passo. Se funcionar e virmos que Deus está ungindo o que fizemos, damos outro passo. As pessoas que se envolvem em problemas graves geralmente não fazem isso a partir de um grande salto, mas frequentemente isso é resultado de vários pequenos passos errados. Deus as advertiu ao longo do caminho e tentou mantê-las longe dos problemas, mas elas avançaram na carne, seguindo os próprios desejos carnais, tentando fazer o que gostariam que fosse a vontade de Deus. Eis um bom exemplo da maneira certa de dar um passo de fé. Quando Dave e eu passamos a crer que Deus estava nos dizendo para entrar na televisão, não saímos por aí assinando contratos com várias estações no início. Primeiro entramos em contato com os nossos parceiros e pedimos que eles investissem no equipamento de que precisávamos. Se eles sentissem que Deus estava dirigindo-os a fazer isso, sabíamos que Deus estava realmente nos dizendo para entrar na televisão. Então Ele também diria a outros para nos ajudar. Quando todo o dinheiro de que precisávamos estava disponível, demos outro passo. Fomos a certo número de estações de TV e voltamos a falar com os nossos parceiros de ministério, pedindo a eles para que nos ajudassem novamente, comprometendo-se em investir determinada quantia, de que permitiria pagar as contas para ter um horário na grade de programação durante os primeiros meses, em que o nosso programa estava se estabelecendo. Mais uma vez, eles responderam com aquilo de que necessitávamos, e assim avançamos mais. Ao longo dos anos, acrescentamos outros canais de TV, à medida que podíamos pagar por aqueles nos quais já estávamos. Não teríamos acrescentado novos canais se não pudéssemos pagar pelos anteriores. Enquanto escrevo isto, tenho 33 livros publicados no mercado. Se eu tivesse escrito 1 ou 2 e não tivesse vendido nenhum, não teria continuado a escrever novos livros. Algumas pessoas se envolvem em problemas simplesmente porque são incapazes de admitir que cometerão erro e se voltar para encontrar uma nova direção. É muito difícil se envolver em problemas sérios quando damos um passo de cada vez. Por outro lado, aqueles que não querem dar passos de fé já estão com sérios problemas, porque eles nunca realizarão nada na vida. Outra medida de segurança que temos seguido é estar certos de que o nosso coração está no lugar correto com relação àquilo que estamos fazendo. Temos de ter certeza de que temos motivação puras e de que estamos fazendo aquilo unicamente porque cremos que é a vontade de Deus. Algumas pessoas se metem em problemas
porque fazem o que as outras pessoas acham que elas devem fazer. Outras fazem coisas para chamar atenção ou para imitar o que veem outros fazer. Muitos ministros estavam na televisão muitos anos antes de mim. Na verdade, lembro-me de muitas pessoas me disseram: "Por que você não vai para a televisão, Joyce?" Ou "Joyce, você não vai querer estar na televisão?" Para ser sincera, eu não queria estar na televisão. Eu não queria ter esse tipo de responsabilidade financeira. Eu tinha um ministério muito bem sucedido no rádio e queria ficar na zona de conforto. Mas quando Deus disse: "Quero que você vá para a televisão", Ele também encheu o meu coração de desejo. As outras pessoas podem querer coisas para nós, mas precisamos querê-las nós mesmos, ou nunca avançaremos em meio das dificuldades que surgem quando se dá à luz a algo novo. Eu queria me certificar de que tinha a motivação correta para ir para a televisão. Deus não está procurando pessoas que querem ser estrelas. Ele está procurando pessoas que querem ajudar outras. Sempre é bom dedicar algum tempo para examinar os nossos motivos. Sermos honestos com nós mesmos acerca de nossas motivações pode nos poupar de muitos fracassos. Recentemente, fomos muito encorajados por diversas pessoas a aumentar o alcance dos anúncios de nossas conferências. Embora seja verdade que as pessoas não irão às conferências se não souberem onde estamos, também é verdade que poderíamos desperdiçar muito dinheiro fazendo as coisas de maneira do mundo, o que não necessariamente funciona no reino de Deus. Deus tem seus próprios caminhos. Nós nos sentíamos bem com relação a algumas das coisas que nos eram sugeridas e com outras, não. Não acho que seja meu trabalho me vender. Meu trabalho é obedecer a Deus, amar as pessoas, estar onde acredito que o Senhor quer que eu esteja e depois de ter feito a minha parte, anunciado o trabalho de maneira adequada, confiar nele para falar com as pessoas para que elas venham. Não lamentei o fato de não fazer algumas das coisas que as pessoas estavam sugerindo. Nem percebi em mim a motivação correta para fazê-las, então decidi nem sequer tentar. Creio que a vontade de Deus honrará essa decisão e trará o crescimento que desejamos. A obediência radical muitas vezes requer sacrifício. Em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Marcos 10, 29 e 30. O Ministério Life in the World mantém um escritório na Austrália e precisávamos de 2 casais de nosso ministério para irem lá, administrar aquela filial, para se mudarem para lá. Os casais basicamente tiveram de abrir mão de tudo o que tinham e começar de novo. Teria sido dispendioso demais enviar uma enorme quantidade de pertences pessoais para tão longe. 2 casais deram um passo de obediência ao sentirem que Deus estava falando aos seus corações, que seriam eles que deveriam ir. Eles deram o passo de fé, mas para isso tiveram de fazer enormes sacrifícios pessoais. Eles tiveram de vender carros e móveis, deixar para trás família e amigos, bem como se separar das igrejas onde estavam profundamente arraigados. Tiveram de deixar a tudo e a todos que amavam para obedecer a Deus, se mudando para um lugar distante. Obviamente, apesar do amor deles por Deus e do desejo de fazer a sua vontade, foi uma transição difícil. Quando vamos para um lugar novo, geralmente nos sentimos sozinhos. Temos a sensação de que tudo e todos à nossa volta são estranhos.
não nos sentimos à vontade ou em casa. Mas esse tipo de obediência radical gera grandes lucros no que diz respeito à felicidade pessoal e ao contentamento que vem de saber que estamos dentro da vontade de Deus e desfrutando as bênçãos materiais que Deus provê para nós, de acordo com as promessas encontradas na Sua palavra. Os justos sofrerão perseguição. Na verdade, todos quanto têm prazer na piedade estão determinados a viver uma vida devota e piedosa em Cristo Jesus, sofrerão perseguição. Estão destinados a sofrer por causa da sua posição religiosa. 2 Timóteo 3,12. A palavra de Deus nos diz que sofreremos perseguição. No dicionário Vines, a palavra grega traduzida como perseguir é definida parcialmente como pôr em fuga, afastar. Satanás gera oposição, cria problemas, provações e tribulações na esperança de nos afastar. Se tivermos a intenção de ter sucesso em sermos nós mesmos e em ser tudo o que Deus quer que sejamos, precisamos estar preparados para permanecer fortes em tempos de perseguição. Se continuarmos de pé interiormente, Deus cuidará do exterior. As igrejas carismáticas não se sentem muito confortáveis com a palavra sacrifício, mas essa palavra está na Bíblia, em Marcos 8,34. Jesus disse, na essência, se vocês quiserem me seguir, terão de abrir mão da sua vida pessoal para fazer isso. A exigência é a recompensa do sacrifício. Ora, em Harã, o Senhor disse a Abrão: sai para o teu próprio bem, da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei, com aumento e favores abundantes, e farei o teu nome famoso e distinto, e tu serás uma bênção, dispensando o bem a outros. Gênesis 12, 1, 2. Vimos que Abrão, que mais tarde recebeu o novo nome de Abraão, teve de fazer um sacrifício quando Deus lhe disse para deixar a casa de seu pai e ir para longe para o lugar que ele mostraria mais tarde. Deus exigiu uma obediência radical por parte de Abrão, mas também lhe fez uma promessa radical. Quando pensamos em sacrifício, precisamos sempre lembrar que, a partir daquilo que semeamos, Deus gera uma colheita. Quando somos chamados a fazer um sacrifício, não devemos nos sentir privados, mas privilegiados. Jesus sacrificou a própria vida por nós e devemos seguir seus passos. 1 Pedro 2,21. Não precisamos estar confortáveis o tempo todo. Nos Estados Unidos e em muitas outras partes do mundo, o povo de Deus está viciado no conforto e na facilidade. É hora de deixar de lado essa acomodação e encarar a realidade, começando a fazer o que Ele nos pede para fazer, seja qual for o preço. Não podemos esperar uma colheita radical em nossa vida se semearmos sementes de desobediência. Fiel à promessa de Deus, Abrão seguiu em frente para ser o pai de muitas nações e o pai da velha aliança. Considerando o número de pessoas que havia na terra naquela época, eu diria que essa foi uma grande honra para Abraão. Existem alguns exemplos na Bíblia de ações extremamente radicais em obediência a Deus. Foi radical Esther deixar os planos que tinha para a sua vida e tudo em jogo quando compareceu perante o rei sem ser convocada. Esther tinha a motivação correta e fez isso em obediência. Portanto, Deus lhe concedeu o favor e ela foi um instrumento para salvar a sua nação de um desastre. Foi radical Daniel continuar orando 3 vezes ao dia com as janelas abertas,
depois de ter sido advertido de que seria colocado na cova dos leões se o fizesse. Ele deu um passo radical de obediência e acabou sobrevivendo a 3 reis, tendo sido promovido por todos eles. Foi radical o apóstolo Paulo voltar para o meio das mesmas pessoas que haviam perseguido e pregar o evangelho a elas. E se elas o tivessem atacado? Ele se tornou escravo de Jesus Cristo e, em suas próprias palavras, um prisioneiro por amor a ele. 2 Timóteo 1:8. Paulo recebeu aproximadamente 2/3 do Novo Testamento. Por revelação de Deus, vemos como Deus honrou aos seus passos de obediência radical e sacrifício pessoal. Quando Deus o chamou, ele era um fariseu muito respeitado que desfrutava de prestígio e conforto pessoal. Os seus passos de obediência o fizeram passar fome, frio, ser caçado, espancado e aprisionado. Mas ele conhecia o segredo de se levantar interiormente, e sua confiança silenciosa em Deus o levou ao longo de todo o caminho até o fim da jornada. Paulo fez uma declaração poderosa quando disse: "Nenhuma dessas coisas me abalo, nem considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira com alegria." Atos 20:24. Esse deve ser o nosso testemunho também, como nos é dito na palavra de Deus. Termine o que você começar, porque nós nos tornamos companheiros de Cristo, o Messias, e compartilhamos de tudo o que Ele tem para nós. Se tão somente mantivermos firme e inabalável até o fim a confiança que desde o princípio tivemos e a expectativa original garantida em virtude da qual somos crentes. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança destemida, pois ela traz consigo uma grande e gloriosa compensação em recompensa. Hebreus 10:35. Mas desejamos fortemente e ardentemente que cada um de vocês mostre a mesma diligência e sinceridade por todo o caminho, em realizar e desfrutar a plena certeza e desenvolvimento da sua esperança até o fim. Hebreus 6:11. Deveríamos meditar em todas as passagens bíblicas citadas e levá-las muito a sério. Deus não está interessado em nos ver começar coisas que nunca terminamos. É fácil começar, mas é preciso uma grande coragem para terminar. Ao começar algo novo, ficamos empolgados. Há muitas emoções, tanto nossas como daqueles que nos cercam, que nos servem de apoio. Quando as emoções se esvaem e tudo o que resta é muito trabalho árduo e a necessidade de uma paciência extrema, descobrimos quem realmente tem o que é preciso para alcançar o sucesso de fato. Na mente de Deus, nunca teremos êxito se pararmos em algum ponto do caminho. Ele quer que terminemos o nosso percurso e que façamos isso com alegria. Se você tem sido tentado a desistir, até mesmo recentemente, não faça isso. Se você não chegar ao fim do que está fazendo hoje, enfrentará os mesmos desafios na próxima tarefa que iniciar. Algumas pessoas passam a vida inteira começando coisas novas e nunca terminando nada. Vamos tomar a decisão de sermos mais do que mera estatística entre aqueles que nunca atingiram seu pleno potencial. Podemos começar com fé, mas devemos viver de fé em fé. Romanos 1:17. Em outras palavras, há muitos níveis ao longo do caminho que requerem uma fé maior do que no último que atingimos. Deus está sempre nos levando para cima, nunca para trás e nunca para baixo. Ele está sempre nos chamando para ir mais alto. Precisamos deixar de lado a vida medíocre e avançar em direção aos lugares altos. Precisamos viver de fé em fé, e não da fé à dúvida, da dúvida à incredulidade
e depois de volta a uma pequena fé. De fé em fé, de glória em glória. Mas o justo viverá pela fé. O meu servo justo viverá pela convicção com relação ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, e pelo seu santo fervor nascido da fé e associado a ela. E se ele recuar e se encolher de medo, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Se você e eu quisermos passar para novos níveis de glória, precisamos fazer isso, avançando para novos níveis de fé. Lembrando que a fé é confiança em Deus. Podemos dizer então que precisamos avançar para novos níveis de confiança. Devemos ser confiantes em todas as áreas da vida. Deus tratou comigo sobre ser confiante com relação ao meu dom de ensino. Ele sempre me lembra de que eu devo ser confiante no púlpito e tomar cuidado com os pensamentos de insegurança que às vezes tentam entrar na minha mente, mesmo enquanto estou pregando. Devo passar do púlpito confiantemente para a próxima coisa que preciso fazer. Devo ser confiante nos relacionamentos, confiante na oração, confiante quando estou dirigindo meu carro, confiante quando tomo decisões. Devo ser confiante em todos os aspectos da minha vida diária e do meu ministério. Deus me disse para não passar uma hora orando e depois sair dali pensando que não orei por tempo suficiente ou que não orei pelas coisas certas. Ele me mostrou que devo fazer as coisas com confiança e permanecer confiante depois de tê-las terminado. Muitas vezes fiz coisas sobre as quais me senti bem, até que Satanás começou a me acusar depois de eu ter terminado. Finalmente percebi que se eu estivesse fazendo a coisa errada, Deus me diria isso antecipadamente, não depois de eu ter terminado, quando já não pudesse fazer mais nada a respeito. Precisamos tomar uma posição ousada e declarar: creio que ouço Deus, creio que sou guiada pelo Espírito Santo, creio que tomo boas decisões, creio que tenho uma vida de oração poderosa, creio que as pessoas gostam de mim e que Deus me concede o seu favor. Esse tipo de ousadia não significa nunca cometer erros. Cometer um erro não é o fim do mundo, desde que estejamos dispostos a aprender. Ficamos presos por tempo demais a coisas negativas e não nos atemos por tempo suficiente às coisas positivas. Estou certa de que cometo erros e de que não ouço Deus perfeitamente. Mas Deus me disse há muito tempo: Joyce, não se preocupe com isso. Se você se perder de mim, eu a encontrarei. Em vez de se preocupar com o que podemos fazer de errado, deveríamos continuar nos levantando interiormente e seguindo em frente, tentando fazer algo certo. Podemos ter tanto medo de cometer um erro que acabaremos sem nunca fazer nada. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. Em outras palavras, ele vive por confiança. Vamos trocar a palavra fé pela palavra confiança, com o objetivo de tornar a mensagem mais prática. Às vezes a fé parece algo tão espiritual que não conseguimos entender exatamente como aplicá-la de uma maneira prática. Pensar em termos de confiança em Deus me ajuda a entender melhor. Assim, fé é confiança e confiança é fé. Não agrada a Deus quando você e eu perdemos a nossa confiança. Por quê? Isso entristece o Senhor por causa do que perdemos. Entristece a Deus se perdemos a nossa confiança e deixamos que o diabo roube de nós a herança a qual temos direito porque ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Deus fez a parte dele. Agora ele quer que façamos a nossa parte, que é crer, colocar a nossa confiança nele, na sua palavra e viver de fé em fé, para que ele possa nos levar de glória em glória. Infinitamente, abundantemente, acima e além. Deus
é poderoso para executar o seu propósito e fazer infinitamente, superabundantemente, acima e além de tudo o que ousamos pedir ou pensar, infinitamente além das nossas mais elevadas orações, desejos, pensamentos, esperanças ou sonhos. Efésios 3:20. Quando oro por aqueles que estão sofrendo ou simplesmente medito acerca de suas vidas, tenho um forte desejo de ajudar essas pessoas. Às vezes sinto que o meu desejo é maior que a minha capacidade, mas não é maior do que a capacidade de Deus. Quando aquilo que enfrentamos em nossa vida ou em nosso ministério se torna tão grande aos nossos olhos que a nossa mente entra em pane, precisamos pensar no espírito. No natural, muitas coisas são impossíveis, mas na esfera sobrenatural e espiritual, nada é impossível com Deus. Deus quer que acreditemos em grandes coisas, que façamos grandes planos e que esperemos que Ele faça coisas tão grandes que nos deixem de boca aberta. Tiago 4:2 nos diz que não temos porque não pedimos. Podemos ser ousados ao pedir. Às vezes, nas minhas reuniões, as pessoas se aproximam do altar para pedir oração e perguntam timidamente se podem pedir duas coisas. Digo a elas que podem pedir a Deus tudo o que quiserem, desde que elas confiem nele para fazer essas coisas do jeito dele e no tempo dele. Quando você orar, faça isso se levantando interiormente. O que quero dizer é que você deve fazer isso respeitosamente, porém com determinação e ousadia. Não ore com medo e não faça o que chamo de a oração do apenas. Quando ouço a mim mesma e outras pessoas orando, tenho a impressão que dizemos com muita frequência: Senhor, se tu apenas fizeres isto ou aquilo. Deus, se tu apenas me libertares nesta área. Pai, se tu apenas me deres um aumento ou uma promoção no meu emprego. Mestre, apenas te pedimos que nos ajude nesta área. Sei que parte do motivo de orarmos assim é por uma questão de hábito, mas creio que há um motivo mais profundo. A maioria das pessoas diz coisas deste tipo quando ora, mas duvido que todo mundo tenha o mesmo hábito. Creio que essa tendência tem origem em uma convicção arraigada dentro de nós de que Deus realmente não quer fazer algo muito por um cão morto ou por um gafanhoto como nós. Então é melhor não pedirmos demais, apenas o suficiente para meramente sobrevivermos. Faça apenas isto ou aquilo. Soa como se estivéssemos falando com alguém que faz coisas de uma maneira limitada, alguém que não é capaz de fazer muito. Nossa oração é: se o Senhor fizer apenas nessa única coisa, não esperaremos nada mais. Isso faz com que pareçamos pessoas que realmente não esperam receber muito e que, se pudermos receber apenas uma única coisa, estaremos satisfeitos. Lembro-me de Deus dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Vê Gênesis 17:1. Em outras palavras, mais do que suficiente. A Bíblia diz que Abrão era extremamente rico e não que ele mal tinha condição de se manter. Gênesis 13:2. Davi era tão rico que ele preparou para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata. 1 Crônicas 22:14 e muito mais. Deus costumava promover pessoas simples e comuns a posições que elas jamais poderiam alcançar por si mesmas. A própria palavra prosperidade indica mais do que necessário. Deus quer que prosperemos em todas as áreas, não apenas financeiramente. Ele também quer que tenhamos prosperidade social, física, mental e espiritual. Pense nisso. Deus quer que tenhamos tantos convites para ministrar que tenhamos de escolher quais devemos aceitar. Não é a vontade de Deus que o seu povo fique entediado e solitário. Ele quer que nos sintamos ótimos fisicamente
e não quer simplesmente que arrastemos nosso corpo por aí o dia inteiro. Ele quer que sejamos vibrantes e cheios de alegria, que desfrutemos a vida e a vivamos ao máximo. Ele também quer que tenhamos uma mente afiada, que recebamos uma boa memória e que não vivamos de uma maneira confusa e preocupada. Talvez você esteja pensando, bem, se essa é a vontade de Deus, por que não tenho todas essas coisas em minha vida? Talvez você não esteja pedindo o suficiente. Talvez quando ora, você não faça isso com ousadia, levantando-se interiormente. Não faça orações do apenas. Ore por tudo que possa ousar pedir, pensar ou desejar. Quando oro por oportunidades para o ministério, para que eu possa ajudar mais pessoas, vou em frente e oro para que eu possa ajudar todas as pessoas na face da terra. Sei que isso parece realmente grande, mas em Efésios 3:20, Deus nos desafia a orar por grandes coisas. Sempre declaro que o nosso programa de televisão, Life in the World, é visto diariamente em todas as nações, cidades e aldeias, através da transmissão por satélite. Essa visão está se tornando cada vez mais realizada todos os dias. Quando nossos desejos parecem extravagantemente grandes e não vemos os meios para realizá-los, devemos lembrar que, embora não saibamos quais serão os caminhos, conhecemos aquele que faz os caminhos. Falarei mais sobre confiança na oração em outro capítulo. Deus tem um meio para fazer tudo o que Ele coloca no nosso coração. Ele não coloca sonhos e visões em nós para nos frustrar. Precisamos manter a nossa confiança o tempo todo, até o fim, e não apenas por algum tempo, apenas para depois desistirmos quando parece que a montanha é alta demais. É incrível o que as pessoas podem fazer, pessoas que não parecem ser capazes de nada. Deus não costuma chamar pessoas capazes. Se fizesse isso, Ele não receberia a glória. Ele costuma escolher aqueles que, no natural, sentem que estão no seu limite, mas que estão prontos para se levantar interiormente e dar passos ousados de fé à medida que receberem direção de Deus. Geralmente queremos esperar até nos sentirmos prontos, antes de dar um passo. Mas, se nos sentirmos prontos, então teremos a tendência de depender de nós mesmos e não de Deus. Reconheça suas fraquezas e conheça a Deus. Conheça a sua força e a sua fidelidade. Acima de tudo, não seja alguém que desiste. O trecho de Hebreus 10, 38 e 39, em uma paráfrase da Bíblia, a mensagem nos dá instruções muito claras sobre como Deus vê os desistentes, os medrosos e aqueles que não terminam o que começam. Na época, vocês eram confiantes e devem ser agora. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não vai demorar agora, Ele está a caminho. Ele vai se manifestar a qualquer momento. Qualquer um que esteja firme comigo, descansa em leal confiança. Mas se desistir e me abandonar, não ficarei satisfeito. Mas não somos perdedores, não vamos desistir. Ah, não! Continuaremos firmes e sobreviveremos, sem perder a confiança durante a caminhada. Tomei a decisão de ser alguém que não desiste. Em Colossenses 3:2, o apóstolo Paulo nos diz para firmarmos a nossa mente e para mantê-la firme. Não diga coisas como: isso é difícil demais, não consigo fazer isso, ou não acho que vou conseguir. Em vez disso, proclame com ousadia: tudo posso em Cristo que me fortalece. Estou pronto para qualquer coisa. Sou capaz de qualquer coisa por meio daquele que coloca em mim força interior. Sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Filipenses 4:13.
do poço ao palácio. Quando José chegou até seus irmãos, eles o despiram de sua túnica longa, especial que ele usava. Depois eles o pegaram e o lançaram na cisterna, semelhante a um poço, que estava vazia, não havia água nela. Gênesis 37, 23, 24. E Faraó disse a José: visto que teu Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão inteligente, prudente, cheio de entendimento e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e todo o meu povo será governado de acordo com a tua palavra, com reverência, submissão e obediência. Apenas nas questões relativas ao trono serei eu maior do que tu. Gênesis 41, 39 e 40. Um poço é um canal, uma armadilha, um laço, referente à destruição. Satanás sempre quer nos lançar dentro do poço. Sabemos com base na Bíblia que José foi vendido como escravo por seus irmãos que o odiavam. Na verdade, eles o lançaram em um poço e pretendiam deixá-lo ali para morrer. Mas Deus tinha outros planos. Eles acabaram vendendo a mercadores de escravos e ele se tornou escravo de um governante rico no Egito. Embora José tenha sido vendido como escravo, não tinha uma mentalidade de escravo. Ele acreditava que podia fazer coisas grandes. Em todo lugar onde José ia, Deus lhe concedia favor. Ele recebeu favor até na prisão, onde passou muitos anos por uma ofensa que não havia cometido. Por fim, ele terminou no palácio, sendo o segundo no comando depois de Faraó, governante sobre todo o Egito. Como José passou do poço ao palácio, creio que foi mantendo uma atitude positiva, recusando-se a ficar amargo, sendo confiante em Deus. Embora parecesse que ele tinha sido derrotado em muitas ocasiões, José continuou se levantando interiormente. José é a atitude correta. Sem atitude correta, uma pessoa pode começar no palácio e terminar no poço, o que na verdade acontece com muitas pessoas. Algumas parecem receber grandes oportunidades, mas não fazem nada com a sua vida, ao passo que outras têm um péssimo começo na vida, mas superam os obstáculos e tornam-se bem-sucedidas. José era um sonhador. Ele tinha grandes planos. Gênesis 37, 5 a 10. O diabo não quer que tenhamos sonhos e visões de coisas melhores. Ele quer que fiquemos sentados e nos tornemos fazedores de nada. Eu desafio você a decidir agora mesmo fazer alguma coisa grande para Deus. Não importa onde você começou, você pode ter um grande final. Se as pessoas o maltrataram e abusaram de você, não desperdice seu tempo tentando se vingar. Deixe-se nas mãos de Deus e confie nele para fazer justiça em sua vida. Saiba o que você quer na vida, o que você quer fazer. Não seja indeciso. Ser confiante significa ser ousado, aberto, claro e direto. Isso não descreve uma pessoa indecisa, tímida, medrosa, que não tem certeza de nada. Decida-se deixar sua marca neste mundo. Quando você partir desta terra, as pessoas deverão saber que você passou por aqui. Todas as vezes que dedico centenas de horas ao projeto de um livro, creio que as pessoas ainda o lerão muito depois que eu tiver partido desta terra. Creio que as pessoas assistirão aos meus vídeos e ouvirão meus CDs de mensagem daqui a 50, 100 ou até centenas de anos, se o Senhor demorar a voltar. Crer nisso me dá energia para fazer o trabalho que envolve cada projeto. Quero deixar um legado aqui na terra enquanto eu for para casa estar com o Senhor. Agora vamos falar sobre um homem da Bíblia que perdeu a sua confiança. Essa é uma das minhas histórias favoritas da Palavra de Deus. Não fique deitado. Aí, faça alguma coisa. Mais tarde houve um festival, festa dos judeus para o qual Jesus subiu a Jerusalém.
Ora, em Jerusalém há um tanque próximo à porta das ovelhas. Esse tanque hebraico se chama Betesda, tendo 5 pavilhões, alcovas, entradas, vestíbulos. Ali jazia um grande número de pessoas enfermas, algumas cegas, outras aleijadas e algumas paralíticas ressequidas, esperando que as águas se agitassem. Porque um anjo do Senhor descia em certo tempo até o tanque e movia e agitava as águas. Quem entrasse na água, então, em primeiro lugar, depois de serem agitadas as águas, era curado de qualquer doença que o afligisse. Havia certo homem ali que sofria de um distúrbio profundo e prolongado, havia 38 anos. Quando Jesus o percebeu deitado ali, impotente, sabendo que ele estava há muito tempo naquele estado, disse-lhe: Queres ser curado? Você realmente está disposto a ser curado? O inválido respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água está sendo agitada, mas enquanto estou tentando entrar nela, sozinho, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma a tua cama, tapete de dormir e anda. Instantaneamente o homem ficou bom e recuperou a sua força e pegou a sua cama e andou. João 5, 1-9. Por que aquele homem estava deitado ali há 38 anos? Porque ele não estava doente somente no corpo, mas também estava na alma. As doenças da alma são muito piores e às vezes são mais difíceis de tratar do que as doenças do corpo. Creio que o estado dele, corpo e alma, haviam roubado a sua confiança. Sem confiança, ele nada tentava fazer, pelo menos não de maneira determinada. Observe que quando Jesus perguntou-lhe se ele estava realmente disposto a ser curado, a resposta dele foi: Senhor, não tenho ninguém para me ajudar a entrar na água. Outra pessoa sempre entra antes de mim. Tenho de acreditar que em 38 anos ele poderia ter se arrastado até a beira do tanque e se preparado para se jogar dentro dele quando o anjo viesse e agitasse as águas. As pessoas que perderam a confiança geralmente se tornam passivas e até preguiçosas. Elas não acreditam que podem fazer alguma coisa, de modo que querem que os outros façam as coisas por elas. Jesus não ficou ali sentindo pena do homem. Em vez disso, ele deu uma instrução muito específica. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Em outras palavras, não fique deitado aí, faça alguma coisa. Você tem uma aflição física que o faz sentir-se inseguro? Você tem permitido que as circunstâncias roubem a sua iniciativa? Falta-lhe confiança porque você é solteiro ou porque não tem instrução superior? Você sente pena de si mesmo em vez de se levantar interiormente e está determinado a superar cada obstáculo? Jesus sabia que a autocomiseração nunca libertaria aquele homem. Então não sentiu pena dele. Ele teve compaixão. Isso é diferente de sentir piedade emocional. Jesus não estava sendo duro, rude ou cruel. Ele estava tentando libertar o homem. Autocomiseração pode ser um grande problema. Sei disso porque vivi cheia de autocomiseração por muitos anos e sentir pena de mim mesma foi um grande problema para mim, para minha família e para o plano de Deus para a minha vida. Deus finalmente me disse que eu podia sentir pena de mim mesma ou me tornar uma pessoa poderosa, mas que eu não podia ter as duas coisas. Se quisesse ser poderosa, eu teria de abrir mão da autocomiseração. Assim como José, eu sentia que havia sido lançado em um poço. Sofrer abuso sexual por aproximadamente 15 anos e crescer em um lar disfuncional havia me tornado uma pessoa sem confiança e cheia de vergonha. Eu queria estar no palácio, ter coisa boa em minha vida, mas parecia estar presa no poço do tormento e do desespero emocional. Por que eu, Deus?
Era o grito do meu coração, e ele enchia os meus pensamentos e afetava a minha atitude diariamente. Essa mente perturbada e essa atitude derrotista faziam com que eu fosse rancorosa e esperasse que todos resolvessem o meu problema. Sentia como se devessem algo pela maneira como fui tratada na vida, mas estava esperando que as pessoas me pagassem quando, na verdade, deveria estar confiando em Deus. Assim como fez com o homem em João 5. Jesus não sentiu pena de mim. Na verdade, ele foi muito severo comigo, mas foi um momento de decisão na minha vida. Não estou mais no poço, agora tenho uma vida ótima. Como Lázaro que saiu do túmulo, empurrei as ataduras para longe e comecei a me levantar interiormente. Retire as ataduras. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que estivera morto veio para fora, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto em um pano. E Jesus orientou-os: retirai as ataduras dele e deixai-o seguir. João 11, 43, 44. Quando Jesus chamou Lázaro dentre os mortos, ele disse: Lázaro, vem para fora. Então ele disse outra coisa: retirai as ataduras dele. Muitas pessoas nasceram de novo. Elas foram ressuscitadas para uma nova vida, mas nunca entraram nessa nova vida, porque estão vestindo as ataduras do passado que as envolvem. Seja firme, tome uma decisão. Firme a sua mente, levante-se interiormente e você também poderá passar do poço ao palácio. Queres ser curado? Havia um certo homem ali que sofria de um distúrbio profundo e prolongado havia 38 anos. Quando Jesus o percebeu deitado ali impotente, sabendo que ele estava há muito tempo naquele estado, disse-lhe: Queres ser curado? Você realmente está disposto a ser curado? João 5, 5, 6. A versão King James em língua inglesa de João 5, 6 traduz as palavras de Jesus ao fazer aquela pergunta ao homem como: Queres ser inteiro? Se você e eu quisermos ficar bem, superar o passado, precisamos fazer as coisas do jeito de Deus. Tenho uma grande compaixão pelas pessoas que estão lendo este livro, por você, e digo a você o mesmo que o Senhor disse a mim. Você pode ficar cheio de autopiedade ou pode ser uma pessoa poderosa. Pare de comparar as suas circunstâncias com as de outras pessoas que estão melhor que você. Encontre alguém que está pior que você, então você se sentirá melhor. Olhe para as pessoas que estão em melhor situação que você, apenas para ter uma visão de onde você pode estar, e não para se comparar a elas. Levante-se interiormente e diga a si mesmo: Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez boas coisas para estas pessoas, Ele fará o mesmo por mim. Não permita que os seus pensamentos sejam negativos e depressivos. Fale positivamente sobre o seu futuro. Quando você achar necessário falar do seu passado desagradável, diga sempre: Deus fará isso cooperar para o meu bem. Livre-se disso. Ora, Paulo havia recolhido um feixe de graveto e estava colocando no fogo, quando uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os nativos viram um pequeno animal pendurado em sua mão, disseram entre si: certamente este homem é um assassino, pois embora tenha sido salvo do mar, a justiça, a deusa da vingança, não permite que ele viva. Então Paulo simplesmente sacudiu a pequena criatura no fogo e não sofreu mal nenhum. Atos 28, 3 a 5. Quando Paulo e seus companheiros de viagem naufragaram na ilha de Malta, ele estava recolhendo gravetos para fazer uma fogueira, para todos se secarem, quando foi mordido por uma cobra que havia fugido das chamas. A Bíblia diz que ele simplesmente a sacudiu no fogo, livrando-se dela.
Você e eu devemos fazer o mesmo. Nós também devemos ser ousados interiormente e nos livrar do que nos prejudica. Seja o que for que esteja perturbando você em relação ao passado, livre-se dessas coisas. Deus tem um grande futuro planejado para você. Nos sonhos futuros não há lugar para as mordidas de serpente do passado. Estou tentando acender em você um fogo que nunca se apague. Anime-se e recuse-se a assumir um espírito de frieza e morte. Combata esses pensamentos negativos que procuram mantê-lo cativo. Jesus quer você inteiro. Ele não quer consertar partes suas. Ele quer consertá-lo por inteiro. Corpo, emoções, mente, atitude, vontade e espírito. Jesus lidou com o homem em João 5 em mais de uma área. Ele tratou com algumas questões de sua alma antes de curar seu corpo. Se estivermos enfermos na nossa alma, isso continuará a se apresentar no nosso corpo de uma forma ou de outra. Podemos receber cura em uma área e um problema surgir em outra. Precisamos chegar à raiz dos nossos problemas. Deus quer tornar você são, completamente íntegro e inteiro. Não se satisfaça com nada menos. Continue avançando até que todas as áreas da sua vida sejam curadas. Deus está do seu lado. Se Ele é por você, realmente não importa quem seja contra você. Os gigantes podem ser grandes, mas Deus é maior. Você pode ter fraquezas, mas Deus tem força. Você pode ter pecado em sua vida, mas Deus tem graça. Você pode falhar, mas Deus permanece fiel. Você quer ser curado por inteiro? Nesse caso, examine toda e qualquer atitude que não se alinhe com a palavra de Deus e elimine. Seja perseverante na fé. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé, perseverança na terra? Lucas 18:8. Precisamos lidar severamente com a nossa carne e não permitir que ela nos governe. Quando Jesus voltar, Ele quer nos encontrar com fé, confiança, e não em autocomiseração ou amargura, medo ou desânimo. Nessa passagem de Lucas, Jesus pergunta: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Deus se agrada de nós desde que continuemos crendo. O nosso trabalho é manter a nossa confiança em um nível elevado. Você vai tomar a decisão de começar a viver de fé em fé, de confiança em confiança? Nesse caso, Tiago 4,10 lhe garante que Ele vos exaltará e tornará as vossas vidas significativas. Você não ama esse versículo? Satanás o odeia, mas eu o amo. Aleluia! Ele vos exaltará e tornará as vossas vidas significativas. Creia nisso, receba e esteja confiante de que acontecerá. Olá, queridos herdeiros e herdeiras de Deus, meu nome é Valquíria, muito obrigado por sua presença aqui em nosso canal Declarando Vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixe aí o seu like, seu comentário e também compartilhe com alguém. Um grande abraço, muito obrigado, Deus abençoe você e toda a sua família.